A Rádio de Fé tem o prazer de apresentar a todos os seus ouvintes mais uma mensagem Fé Perfeita. O arauto portador do recado do rei tem urgência em entregar a mensagem. O alarido profetizado pelo apóstolo Paulo tem se cumprido nestes últimos dias. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 tem tocado sua trombeta. E o soar de sua trombeta traz uma ressurreição espiritual no meio do sistema religioso. Um apelo dramático para o mundo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o arrebatamento. Ouça, veja a obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Obrigado por estar comigo agora. Espero que este CD seja uma inspiração nas mudanças que você tem buscado, para te fortalecer, te motivar e ajudá-lo a buscar o triunfo e principalmente a felicidade. Não se trata de um manual de como fazer sucesso, mas de uma inspiração para você buscar o êxito, a felicidade e a alegria na vida. Que Deus abençoe você. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Eu convido vocês para ficarem de pé, para lermos as Escrituras. E mais uma vez nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler? Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Oremos.
Amoroso Senhor, Deus Santo, Eterno, Justo e Poderoso, temos vindo a Ti mais uma vez, humildemente, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades e reconhecendo que Tu, sendo um Deus Santo, exige separação de cada um de nós. Pois diz a Tua palavra, separai-vos do meio deles, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Então eu vos receberei e serei para vós como pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor dos Exércitos. E atendendo este chamado, Senhor, atendendo esta ordenança Tua, nós temos procurado deixar tudo de lado, temos procurado deixar a vida mundana, temos procurado deixar de lado os maus pensamentos, os maus costumes, os vícios, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, e temos procurado viver uma vida separada do mundo. Enquanto todos andam em uma direção, nós estamos andando em sentido ao contrário, porque sabemos qual lado está o céu, sabemos qual caminho devemos seguir, e temos aprendido como ler as placas indicativas em direção ao Calvário, e do Calvário à glória. Então, Senhor, Te agradecemos por isto, e se nesse instante temos chegado até aqui, é porque queremos mais uma indicação da parte do Senhor de como devemos nos comportar daqui por diante. E, Pai, isto trata-se da nossa fé, então que Tu possa colocar esta grande revelação em nosso entendimento e transformar as nossas vidas, começando com os nossos pensamentos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, oramos e Te pedimos para a Tua glória. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Pois bem, hoje, apesar de estarmos um pouco número de pessoas, mas aproveitando também os irmãos que estão à distância, nos ouvindo, eu gostaria de, neste culto e nos dois cultos seguintes, talvez no culto da manhã à noite e no de domingo, falar um pouquinho sobre a fé de rapto. Eu gostaria de começar isto hoje, porque muitas pessoas têm perguntado muito a respeito disto. O que é a fé de rapto? Então eu quero, dentro desses 40 minutos que temos pela frente, falar da forma mais compassada possível para que até mesmo as crianças possam entender. E durante muito tempo nós temos encontrado perguntas a esse respeito. Vários grupos de irmãos, vários grupos de pessoas, às vezes crendo até mesmo de forma diferente um do outro, mas todos se dizendo que crê na mensagem. E então todos eles têm falado muito sobre a fé de rapto desde quando a mensagem chegou no Brasil. E por que não dizer, essa também é uma preocupação de todos os irmãos ao redor do mundo. E claro, cada segmento traz uma linhagem de pensamento, cada um traz uma ideia diferente, e uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra, e outros dizem aonde procurar, e outros dizem onde já está. Mas você ainda não ouviu sobre isto, ensinado por quem está pregando a doutrina da mensagem. Então por isso eu gostaria de começar com vocês neste culto, e pedindo a Deus que fique uma boa gravação, para depois se deixar, com o tempo, deixar à disposição das pessoas, não é? Eu gostaria de começar hoje, e em 3 cultos por diante nós iremos falar sobre isto, onde leremos algumas escrituras e várias citações do profeta de Deus para podermos entender por que ele falou sobre a fé de rapto e por que isto causou tanta polêmica e por que cada pessoa tem uma ideia diferente do que seria a fé de rapto. Há muito tempo atrás, os primeiros, vamos dizer assim, os iniciantes da mensagem aqui no nosso país, se atava àquela citação do mensageiro do Senhor, onde ele diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Então, procurava-se ler as mensagens, procurava-se estudar as mensagens e entender onde encontrar a fé de rapto, ou qual sermão era mais propício para você encontrar a fé para o arrebatamento. Porque todos aqueles que se chamam cristãos, todos aqueles que creem na segunda vinda de Cristo, eles têm uma ideia, pelo menos vaga, que há um arrebatamento a ser realizado algum dia. E que neste arrebatamento um grupo de pessoas desaparecerá desta terra, como no súbito impulso, como falamos, no abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e aí de repente sairemos dessa dimensão
para outra dimensão. Para isto precisa-se de uma força suprema. E isto foi chamado de fé de rapto. É algo que não é para qualquer um. Então, claro, se foi dito que a fé de rapto estava nas mensagens, então se procurou estudar as mensagens para encontrar a fé do rapto. Mas lá na frente se encontrou o profeta do Senhor dizendo que a fé de rapto estava nos trovões. Precisava-se entender os trovões para se obter fé de rapto. Então o resultado é que muitos começaram a pregar sobre os trovões, muitos começaram a pregar sobre terceira etapa e todas essas coisas, se tornou inclusive um modismo, e as pessoas, os irmãos de uma forma geral, faziam de tudo para poder acompanhar esse tipo de estudo que falava sobre revelação, sobre os selos e tudo mais, porque foi dito que somente nesses estudos poderia se encontrar fé de rapto. E o certo é que isto só causou interpretações, divisões, ódio. E às vezes você encontra determinados pregadores pregando até com ódio, como se estivesse só ele ou só ela, ou seja quem for, tivesse a fé de arrebatamento e os outros todos estivessem completamente perdidos. O que eu quero dizer para vocês é que o que eu quero fazer para vocês é uma pergunta, para ver se encontraremos a resposta nesses 2 ou 3 cultos por diante. O que é fé de rapto? O que seria esta fé de rapto? Bem, eu acho que a maioria dos crentes do ministério do tempo do fim, de Malaquias 4, entende o que essas 3 palavras são: fé de rapto. Todos eles buscam isto, todos que se dizem da mensagem. Todos nós entendemos que o rapto é o que nós geralmente falamos da mudança de corpo. Haverá uma mudança de corpo na subida dos santos para a glória, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Todos os segmentos concordam com isto. Mas, de uma forma mais específica, nós sabemos que William Branham nos ensinou que o rapto é uma série de 3 eventos. É uma série de 3 eventos que o Senhor, ele performa isto, ele desenrola isto em sua descida e presença. Esses 3 eventos. O primeiro desses eventos é chamado de o alarido, que é a mensagem. De acordo com o irmão Branham, em seu sermão chamado O Rapto, o qual ele pregou pouco antes de nos deixar, poucos dias antes dele nos deixar, dele sair de cena, ele falou a respeito disto, da primeira parte do rapto, que é o alarido, e que este alarido é a mensagem. Pois bem, em segundo lugar, o irmão Branham nos disse que, de acordo com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde nós lemos, que o Senhor também, ele desce com uma voz. E esta voz é a ressurreição dos santos que dormem. Porque o rapto é numa sequência de acontecimento. O mensageiro do Senhor também nos ensinou que a voz que chama a ressurreição, a voz que chama os mortos da ressurreição, é a mesma voz que também levantou a Lázaro dos mortos. Amém. E é aqui que entra as interpretações das mais mirabolantes que se possam imaginar. Sendo que o mensageiro de Deus disse que a segunda parte do rapto, que é a voz do arcanjo, que é a ressurreição dos santos, sendo que isto é esta voz é a mesma voz que chamou a Lázaro dos mortos, então se começou a interpretar no sentido com a seguinte ideia: a voz que chamou a Lázaro da tumba ou da sepultura saiu do corpo de Jesus, correto? É assim, não é? Então eles interpretam dizendo, muitos pregadores, inclusive eu, interpretávamos assim: se é a mesma voz, e se a voz saiu do corpo de Jesus, então é claro que a voz vai ter que sair do corpo de Jesus hoje, que é a igreja. E daí se começou a ensinar que a igreja terá que falar a palavra para poder os mortos ressuscitar.
Então, entenda perfeitamente que estas coisas precisam ser analisadas com bastante cuidado, uma vez agora que você sabe que aquele que Paulo profetizou, o mesmo Senhor descerá do céu, você agora sabe que esse mesmo Senhor já desceu. Amém. Para manifestar aqui na terra o Filho do Homem, para manifestar aqui na terra a sua presença, para entregar para nós, através do 7º anjo, o livro aberto com os mistérios revelados, e para nos dizer que temos que comer nesta revelação e, depois que comermos isto, profetizar a nações, povos e línguas. É o que estamos fazendo, inclusive neste culto. Pois bem, então ele disse que é a mesma voz que chamou Lázaro dos mortos. E se agora você cavar fundo na sua inteligência, todos nós sabemos que a voz que chamou a Lázaro dos mortos não foi a voz do Filho de Deus. Agora você sabe disso. Não foi a voz do Filho de Deus. Porque essa voz lamentou-se. A voz do Filho de Deus se lamentou com a morte de Lázaro. Onde o puseste? Ali. E a Bíblia diz, então Jesus chorou. Sim, o Filho de Deus alçou sua voz em pranto e chorou. E orou ao Pai. E disse, Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas eu não falo isto por mim, porque eu bem sei que tu me ouves, eu falo isto por aqueles que estão ao meu lado, por aqueles que ouvem isso que eu estou vos dizendo. O Filho de Deus levantou sua voz em lamento e em petição ao Pai. Mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, aquela já não era mais a voz do Filho de Deus, já não era mais a voz de um homem, era Deus falando através de seu Filho. Esta é a mesma voz que chamará os mortos na ressurreição. Então a voz da ressurreição será a voz do próprio Deus, e não é a voz de Deus na noiva, como alguns tentaram nos instruir a respeito disso. Mas é a voz daquele que desce com um alarido. Amém. É a voz do próprio Deus. Em terceiro lugar, o Senhor virá com a trombeta de Deus. Que o irmão Branham nos ensinou que isto era literalmente a subida. Era literalmente a subida, a última parte do rapto, a trombeta de Deus. Ele também disse que cada vez que a trombeta do Evangelho soou, uma guerra foi declarada. Era uma declaração de guerra. Então, esta trombeta trará consigo uma declaração de guerra. Então, antes de irmos mais adiante nisso, deixe-me qualificar algumas afirmações aqui com atuais citações, ou com todas as citações possíveis que temos do nosso profeta vindicado e também das Escrituras. Porque muito se falou sobre fé de rapto, onde está e o que é ter e todas estas coisas. E assim vários sermões mirabolantes estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo a respeito de fé de arrebatamento e terceira etapa e todas estas coisas. Então vamos ouvir diretamente de William Branham o que ele falou sobre isto. Porque William Branham não podia citar algo que não já estivesse nas Escrituras. Primeiro de tudo, nós vemos que o Senhor desce com essas três coisas, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Não é assim que está nas Escrituras? Foi isso que você leu em Tessalonicenses, não é? Então nós temos aqui a primeira coisa quando o Senhor desce do céu. Observe. Nós temos, número 1, você tem o alarido. Esta é a primeira coisa. Bem, se você tem o alarido, então, e este alarido é um brado, e este alarido é uma voz que clama, que chama, que se propaga, que espalha luz. E se o irmão Branham disse que o alarido era o que mesmo? Bem, o irmão Branham disse que o alarido é a mensagem. Vamos colocar aqui junto do outro, porque é a mesma coisa.
o alarido é a mensagem. Se ele, depois de pregar a mensagem por mais de 33 anos, entre os anos 30 e poucos, 33 até 65, entregando a mensagem, e se desde o ano de 1949 você encontra a afirmação de William Branham, dizendo que a deidade não está mais no céu, mas estava aqui na terra, porque William Branham conhecia perfeitamente o prenúncio disso, quando em 1906 houve o derramamento do Espírito Santo na rua Azusa. 50 anos depois, em 1956, ele pregou um sermão com esse título sobre o avivamento da rua Azusa, que tinha acontecido em 1906, porque já era um prenúncio da parúzia, que se desenvolve em 1909 com a presença da glória da Shekinah, ou do pilar de fogo, na cabana do profeta. Como vocês já conhecem, tudo isto que já aprendemos sobre a série, sobre a presença, sobre a parúzia e tudo mais. Pois bem, em 1949, William Branham afirmou que a deidade estava na terra. E se ele continuou pregando e apresentando a mensagem ao povo, e depois dizendo que o propósito de seu ministério era declarar que ele está aqui, Então nós temos aqui 3 coisas que eu gostaria de apresentar para vocês. E eu não sei se eu colocar ali no quadro, não sei se seria mais fácil para poder organizar os meus próprios pensamentos com respeito a estas coisas. No ano de 1933, foi dito no Rio Ohio, quando a coluna de fogo se manifestou ali, visível na presença de um grande número de pessoas, e foi dito: assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Logo em seguida, algum tempo depois, o reverendo Oliveira se juntou com o irmão Branham. E o irmão Branham usava o irmão Oliveira em suas campanhas para que o professor Oliveira fosse de início na frente, pregasse para as pessoas, levantasse a fé das pessoas, para depois, quando William Branham viesse à plataforma para orar pelos enfermos, ele não tivesse que ainda trabalhar com a fé do povo. Não, o professor Oliveira ia na frente, fazia isto, e quando o profeta de Deus ia falar às pessoas, já encontrava elas com a fé estabelecida na palavra, então era mais fácil ele levar o povo a crer em Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em uma das campanhas, o irmão Oliveira apresentou William Branham, falando sobre a visitação do anjo, falando sobre o que aconteceu no Rio Ohio, sobre a coluna de fogo que se apresentou ali, e o reverendo Oliveira citou as palavras que foi dito pelo anjo do Senhor, dizendo: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Quando terminou aquela reunião, os ministros que caminhavam, que estavam associados com o mensageiro de Deus, chegaram para o irmão Oliveira e disseram: não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Sempre os pastores têm uma ideia como se soubessem das coisas. Sempre os pregadores acham que entenderam o recado e por isso deixaram o povo aí numa miséria doutrinária que só pela graça de Deus para libertá-lo de tanta opressão, pior do que a opressão egípcia, não é? Pois bem, então aqueles pregadores, os ministros associados com William Branham disseram: não foi assim que aconteceu. A voz disse: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, teu ministério precursará a minha segunda vinda. Amém. Então o irmão Oliveira, no próximo culto ou na próxima reunião, veio à frente e quando foi apresentar, o irmão Branham citou desta forma, do jeito que os ministros lhe ensinaram. Quando terminou o culto, o William Branham procurou o irmão Oliveira e disse: irmão Lee, não foi assim que aconteceu. Amém. Mas o irmão Branham, mas os pastores disseram, os ministros disseram, mas não foi assim que a voz de Deus disse. A voz disse assim: assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O irmão Oliveira disse: espera um momento, irmão Branham. Eu sei que no passado teve um mensageiro, teve um precursor para a primeira vinda, e que era um homem. E este homem foi o precursor. Agora você está me dizendo que nesta hora
Deus tem entrado em cena e que agora, para precursar esta segunda vinda, não é um homem que fará isto, e sim uma mensagem. O irmão Branham disse: agora você entendeu. Porque este não é o trabalho de um homem. Vê? Mas veja como quiseram colocar no ministério do homem. Mas não, porque a mensagem quem trouxe foi o próprio Deus. Foi Deus quem trouxe a mensagem. E quando uma vez que Deus trouxe a mensagem, mesmo que ela estava sendo passada agora através de lábios humanos, mas quando Deus revelou ao profeta, então agora a mensagem era do profeta. E o próprio Deus disse: tua mensagem. Porque já não era mais um segredo, já não estava mais escondido. E estava agora revelado. Para nós isso não como diz, um bicho de 7 cabeças, porque dentro da linha doutrinária temos aprendido o que está registrado em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Vê? Então agora é nossa. Então o que está aqui é uma mensagem, e esta mensagem quem traz é o próprio Deus. Então se nós temos, número 1, se nós temos o alarido, que é a mensagem, então automaticamente você precisa entender que o Senhor está aqui. Caso contrário, não teríamos esta mensagem. Caso contrário, não teríamos o alarido. Vê? Disto se trata a presença de Deus mesmo. Este é um ponto. Pois bem, antes de você entender sobre fé de rapto, nós temos que entender isto. Nós vemos que o Senhor desce do céu com essas 3 coisas, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós poderemos então olhar neste culto, primeiro, esta palavra alarido, que na nossa tradução está assim. Para saber o que ela quer dizer, para saber o que ela significa, para saber sobre o que se está pregando, se está falando. Bem, a palavra grega que foi traduzida como alarido é esta palavra. Deixe-me ver se eu consigo passar aqui para vocês. Esta palavra, keleuma, esta é a palavra grega que foi traduzido para nós como alarido. Vê? Esta é a palavra. O significado literal desta palavra quer dizer incitar com palavra. Incitar com palavra. E isto tem a ver com o comando militar. Meia volta, sentido. Vê? E por isso se chama alarido. Ou voz de aclamação. É um brado, uma voz de comando. Vê? Disto se trata o alarido. Disto se trata a mensagem. É o próprio Deus com sua voz de trovão aqui na terra, te despertando, te levantando, beliscando tua consciência, te mostrando como deve marchar, te mostrando como deve lustrar seu sapato, te mostrando como você deve preparar sua roupagem, que você não deve ficar como um soldado dorminhoco que está ali para guarnecer o forte, ainda mais em tempo de guerra. Estamos ou não estamos em batalha? E você está ali triste, é aquela pessoa que está ali. O irmão Bruno disse que quando os soldados vão para a guerra, eles vão cantando porque para dar coragem. Aí na hora de louvar, cadê você? Não sai nada daqui de dentro, não tem nada. É como se você estivesse sempre triste, sempre acabado, sempre com problemas, sempre aquela coisa toda. O alarido é para te despertar, para que você batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vê? Porque os agentes de Satanás estão aí para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para eles não tem tempo ruim. Vê? Eles estão satisfazendo os desejos de Satanás, de anjos caídos, estão satisfazendo desejos demoníacos em seus próprios corpos, e isto não tem dia e hora. Eles amanhecem o dia. E nós, como estamos batalhando para Deus? Como estamos neste alarido? Sendo despertado como um grande exército? Que tipo? Que jeito? Será que
Quem já serviu o exército sabe o que é isso. Quem já foi policial, tem vários irmãos espalhados por aí que sabem, entendem, trabalham na polícia, sabem o quanto que eles têm poucos minutos para tomarem banho, poucos minutos para se trocar, mas eles têm que estar em cima, impecável, a roupa no jeito, o sapato lustrado, o cap, as armas lustradas, tudo, porque eles estão prontos, sempre prontos para a guerra. É disto que se trata o alarido. Por isso foi ensinado para vocês que nós não estamos em um piquenique, para ficarmos desleixados, sentados, deitados na grama, como se estivesse tudo bem, como se não estivéssemos no campo de guerra. A verdade é essa, estamos no campo de guerra, e queiramos ou não, você vai ter que ver pessoas caindo, ensanguentadas e morrendo ao seu lado. E o que é que você tem que fazer? Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que você não seja atingido. E para que você não seja atingido, o que é que você tem que fazer? Ouça o alarido, ouça a mensagem. E você aprenderá a ser guarnecido, a estar com o capacete no lugar correto, com os pés calçados no lugar correto, tudo desta forma perfeitamente correto. Estão entendendo isso? Eu não preciso ir tão a fundo, porque vocês conhecem muito bem aquilo que estamos falando. Então a palavra grega que foi traduzida como alarido é a palavra keleuma, e significa literalmente incitar com palavra. E isto tem a ver com o comando militar. Então, nós vemos Deus descendo com um comando militar, chamando sua igreja para se colocar em ordem. Não foi assim na visão que o profeta teve, a visão da noiva, que viria nos últimos dias? Não eram todos marchando em fila? E se alguém saiu de fila, ele gritou, não saiam da fila, porque esta é a mensagem. E a mensagem de Deus saiu através de lábios humanos e diz, não saia da fila. Permaneça no ritmo, na marcha do Evangelho. Eu acredito que até aqui já seria o suficiente para você ter uma visão geral sobre esses acontecimentos, mas como eu vos disse que falaríamos um pouco sobre a fé do rapto, vamos então primeiramente ir para as mensagens do profeta para saber o que ele falou sobre isto. No sermão O Rapto, que ele pregou no dia 5 de dezembro de 1965, um mês e alguns dias antes de sua partida, aliás, menos de um mês de sua partida, ele disse assim: 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Ele agora não está falando do aparecer como parúcia de Cristo, porque o aparecer de Cristo, a parúcia de Cristo, nos traz já essas 3 coisas. Depois disso é que Jesus aparece. E quando é que Jesus aparece depois dessas 3 coisas? Nos ares, aquele que você encontrará nos ares. Entendemos perfeitamente até aqui o que isso significa. Se alguém que não acompanhou os outros estudos e tiver dúvidas sobre isso, nos procure, mas procure ou pergunte realmente de acordo com aquilo que temos ensinado, porque às vezes pregamos uma coisa e você tem dúvida e pergunta outra coisa, aí já não sabemos o que é que você está querendo saber. Pois bem, o irmão Branham diz, agora, um alarido. Jesus performa todos os 3 quando está descendo. Um alarido. O que é um alarido? É a mensagem indo adiante. Vê? O pão vivo da vida, trazido à noiva. O que é o pão? A palavra, não é? O que é a mensagem, a não ser a própria palavra de Deus manifesta para esse dia, mostrando a você o cumprimento das Escrituras para hoje? Ele continua. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E Ele nunca muda sua política. Ele nunca muda Ele é o Deus imutável. Em Amós 3,7, Ele disse que não faria nada na terra sem primeiro revelar aos profetas seus servos. E assim como Ele prometeu, Ele fará. Amém. Se Deus prometeu não fazer nada sem antes revelar aos seus profetas, então se Deus nos mandou um profeta, e esse profeta está nos dizendo que essas 3 coisas acontecem com a sua descida, vê? E que Deus estava presente, e que o alarido é uma mensagem, então nós temos que saber que isso é Deus nos revelando através do profeta o que realmente Ele está fazendo no tempo do fim. Perder isto é perder o rapto. Perder isto é não estar apto, é não ter azeite na lâmpada para estar no arrebatamento, porque Deus tem falado o que é o rapto já. Ok, então nós vemos que este alarido é a voz de Deus às pessoas, que pessoas? As pessoas que são profetas de Deus. Vê?
Primeiro Deus entrega isto ao profeta. Amós capítulo 3, versículo 6 diz, o versículo 7 diz isso. Ele não fará nada a menos que revele a seu profeta. No sermão rápido, ele disse, eu li naquela hora, às vezes algumas pessoas estejam acompanhando e querendo anotar, eu li primeiro o parágrafo 75, mas o que também não te resolve muita coisa, o parágrafo 75. Eu citando os parágrafos para você, porque às vezes você vai na tradução que você tem, está no 72 ou está no 95, não sei. Eu quero saber que está naquele sermão. Ouça a fita e você vai ver o irmão Brana falando sobre isso. Na tradução que eu tenho, parágrafo 93, o rápido, ele disse, então a mensagem junta a noiva. Vê? A mensagem junta a noiva. O alarido e a trombeta, naquela mesma manhã, com grande voz, ele bradou com aquele alarido e voz, e acordou Lázaro. Com grande voz, ele chamou Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora, vê? E a voz acorda a noiva que dorme, os mortos que dormem. E a trombeta, com o som da trombeta, e o que ela faz? Ela chama, sempre uma trombeta, chamou Israel para a festa das trombetas, vê? Que era a festa pentecostal, a grande festa no céu e a festa das trombetas. E agora, uma trombeta delatou um ajuntamento, chamando para a festa. E agora é a ceia do Cordeiro no céu. Agora veja, o ajuntamento na noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isto em tipos. Agora observem apenas um momento antes que terminemos. O que é que ele está nos dizendo? A mensagem, o alarido, junta a noiva. Vê? Agora, se durante todos esses anos que temos escutado sobre a mensagem, parece que isso trouxe mais divisão do que ajuntamento. Vê? Porque cada um juntou um grupo de pessoas em torno de si e montou um império. Cada um montou um grupo de pessoas em torno de determinado pensamento doutrinário, determinado companheirismo. Mas o alarido de Deus não é para isso. O alarido de Deus é para juntar a noiva e juntá-los em um lugar. Amém. Vê? Juntá-los em um lugar. Esse lugar não é debaixo de uma tenda, se bem que cremos na tenda. Esse lugar não é nos ares, se bem que cremos no ajuntamento dos ares, mas o alarido aqui na terra é para juntar a noiva, toda noiva, para se alimentar da palavra. Esse lugar é estar em Cristo Jesus e Ele é a palavra. Amém. Se você estiver na palavra, você está na luz. Se você estiver na luz, você tem o sangue lhe cobrindo. O resto fica fora do sangue. O resto fica sem perdão. O resto fica sem misericórdia. Porque o chamamento para o esconderijo do Altíssimo é somente para a noiva. Bem, vamos ler mais aqui com o irmão Brana. Ele ordenou 3 coisas. Na minha tradução é o parágrafo 82 do sermão O Rápido. Ele ordenou 3 coisas. E ele deve enviá-las. A primeira coisa vem quando ele começa a descer do céu. Vê? Olha a expressão do profeta. A primeira coisa vem quando ele começa a descer do céu. Então a segunda e a terceira não é quando ele começa a descer. Porque quando ele começa a descer, ele vem com um rugido de leão. Vê? Ele vem com um brado. Para começar a juntar a noiva. E observe quando foi que a mensagem começou. A primeira coisa vem quando ele começa a descer do céu. Há um alarido. O que é isto? É uma mensagem que ajunta o povo. Uma mensagem vem primeiro. Agora, lâmpada no tempo do enfeite. Em alguma tradução, com certeza vai estar no tempo de, como está nas escrituras, adereçar as lâmpadas, né? E arrumar, tirar o pucumã, tirar a sujeira que tem, ajeitar tudo, ajeitar o pavio. Mombrano diz, lâmpada do tempo do enfeite. Levante e enfeite suas lâmpadas. O que foi aquilo? O 7º. Não o 6º. O 7º. Vê? Porque é no brado, na voz do 7º, que há isto, eis o noivo. Sair ao encontro. Porque somente o 7º
a sétima mensagem, o sétimo mensageiro, no final da sétima era, somente ele que pode gritar, eis o noivo, porque ele é o único que conhece o noivo, e ele te aponta o noivo, palavra. Vê? Ele diz, não o sexto, o sétimo, contemplem a vinda do noivo, levante-se e adorne suas lâmpadas. E eles o disseram, vê? Alguns deles descobriram que não tinha nenhum óleo em sua lâmpada, vê? Mas é o tempo de enfeitar a lâmpada. Bem, irmãos, qual é o tempo de enfeitar a lâmpada? Ele diz, é o tempo de Malaquias 4. Então, no tempo do cumprimento de Malaquias 4, haverá esses dois grupos com lâmpadas. Virgens nécias e virgens prudentes, vê? No cumprimento de Malaquias 4. Quando o ministério de Malaquias 4 está em evidência, é que alguém vai perceber que não tem azeite em suas lâmpadas. Tem muito disso, tem muito daquilo, mas bem pouco do Espírito. Eu não sei porque se crê na mensagem tem tão pouco do Espírito. Significa que eles colocaram interpretação, ou não entenderam o que é a mensagem, não entenderam o que é o alarido, não entenderam o que é a voz do próprio Deus, não entenderam o que é o próprio Deus que está aqui na terra. Vê? Observe aqui. É o tempo de Malaquias 4. Quando você vem, é Lucas 17. É Isaías. Todas aquelas profecias que podem perfeitamente pôr em ordem para esses dias nas Escrituras. Ele está dizendo assim, olha, porque ele está gaguejando, inclusive, então temos que pegar seu pensamento. Então deixe-me pegar completo o pensamento aqui do irmão Branham. Observe. É o tempo de Malaquias 4. O que acontece nesse tempo? O tempo de endireitar, ou de adereçar, de enfeitar, de pôr as lâmpadas em ordem. É o tempo de Malaquias 4. É Lucas 17. É Isaías. Todas estas profecias perfeitamente podem ser colocadas em ordem para ser vista nesses dias. Esse é o pensamento. Vê? E ele diz, nós vemos isto vivendo bem aqui. Vê? Nós vemos isto vivendo bem aqui. O quê? Todas estas profecias sendo colocadas juntas, as quais, Malaquias 4, a vinda de um profeta, com o ministério de Elias. Ele citou Lucas 17, onde fala sobre a manifestação do Filho do Homem, que quando ele se manifestasse, porventura haveria fé na terra, haveria uma fé verdadeira, haveria uma revelação correta. Tudo isto. E ele diz, essas coisas estão em ordem bem aqui. Continuando. No parágrafo 89, ele diz, do mesmo sermão, o rapto. Depois o quê? Era uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. Eu estava lendo o rapto, parágrafo 89. Ele diz, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta que sempre na festa das trombetas estão chamando as pessoas para a festa. E a festa será a ceia da noiva. A ceia do cordeiro com a noiva no céu. Vê? A primeira coisa que vem é sua mensagem ajuntando a noiva. Porque tudo se trata da busca da igreja, da busca da noiva. Ele está falando da trombeta, porque nós temos aqui a primeira coisa que você sabe que é o alarido. Deixa eu apagar esse nome grego aqui. Né? Se você tem essa primeira coisa que é o alarido, que é a mensagem, então você tem a voz em segundo lugar e por último a trombeta, o som da trombeta de Deus em terceiro lugar. Para poder estar nessa trombeta que é a subida, o William Branham falou que a trombeta, a terceira parte do rapto, é literalmente a subida para a ceia das bodas, ou a festa, onde estaremos naquela grande mesa, onde o Senhor Jesus disse, tomaremos a ceia outra vez no reino do meu Pai. Então, para poder a noiva chegar nessa terceira parte, ela tem que ser juntada pelo alarido.
Por isso que ele fala nessa terceira parte, na festa, mas volta outra vez a falar no alarido, porque se você não tiver no alarido, se você não ouvir o alarido, o comando militar, o brado de guerra, o brado militar, te chamando para ficar em fila, em linha, você não vai poder participar da festa. Então observe, vê, sempre na festa das trombetas está chamando as pessoas para a festa. E a festa será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Vê? A primeira coisa que vem é sua mensagem ajuntando a noiva. Agora, se a primeira coisa é a mensagem, que é o alarido, que é para juntar a noiva só subirá neste alarido ou neste rapto. Ela só vai participar disto, completamente do alarido, completamente da voz, completamente da trombeta, se ela tiver fé de rapto. E é por isso que estamos pregando esse assunto. O que é fé de rapto? Onde está a fé de rapto? O que realmente pregou lembrando sobre fé de rapto? Porque tanta gente falou tanta coisa, vê? E temos que ter o centro desse assunto. Então, primeiro é o alarido, que é uma mensagem juntando a noiva. Depois vem a ressurreição da noiva que dorme, que é esta parte aqui, a voz do arcanjo. Sendo que a voz do arcanjo, o William Branham disse que é a mesma voz que chamou a Lázaro da sepultura. Nós sabemos que aquela não foi a voz do Filho de Deus, mas foi a voz de Deus mesmo que chamou a Lázaro para fora. Então, essas três coisas só Deus pode fazer. O alarido só Deus pode fazer. A voz de arcanjo só Deus pode realizar. A trombeta de Deus, já diz que é de Deus, só Deus pode dar cabo a isto. E é por isto que ele desce com essas três coisas, correto? Bem, observe. O irmão Branham continua. Depois vem uma ressurreição da noiva que dorme. Aqueles que morreram nas eras anteriores, eles são ajuntados. E a trombeta, a última parte, a festa no céu, porque o que toma lugar, amigos, nós estamos bem ali prontos agora. A única coisa, a igreja saindo deve ficar diante do sol para amadurecer. O grande ajuntamento virá depois de um tempo. O trigo será queimado, a palha, né, ele arruma aqui o pensamento. Se você pegar a expressão, olha, o trigo será queimado, claro, o trigo representa a palavra, o pão e tal, e representa os filhos de Deus, porque eles recebem a palavra, se tornam também pão da vida. Vê? Agora, se você pega esta frase, o trigo será queimado, você diz, olha, o profeta está dizendo aqui que vai ser todo mundo queimado, até mesmo o trigo. Porque é assim que eles costumam fazer, não é? Eles não pegam nunca pensamento por pensamento, mas apenas a parte que convém. Ele diz, o grande ajuntamento virá depois de um tempo. O trigo será queimado, a palha. Mas o grão será posto no celeiro. Vê? Então agora você entende que o trigo, grão, não será queimado, mas sim a palha. Este é o pensamento, correto? Então vemos que nós devemos permanecer em sua presença para poder amadurecer. Porque este que desce com essas três coisas, ele não sai de cena. Viu? Este que desce com as três coisas, ele não sai de cena. Ele fica presente, ele se mantém presente para que todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, que são sementes, possam amadurecer, que possam crescer em graça e em conhecimento e alcançar amadurecimento. Eles têm que ser treinados e aprovados por Deus, receber a sua adoção, a redenção dos seus corpos e tudo mais. Para isto, o próprio Deus fica presente, onde você poderá estar frente a frente com Ele, e assim a cada dia você ir amadurecendo na sua presença, até que possa estar apto para ver a ressurreição dos santos e ajuntarem todos, vivos e mortos, ao som da última trombeta, ou da trombeta de Deus. Amém? Agora deixe-me revisar, antes de irmos adiante, acredito que para entrarmos então na conclusão. Aqui nós temos uma cena diante de nós, do Senhor mesmo, Deus, do Senhor Deus, descendo com uma mensagem. E então, algum tempo depois disso, ele clama com grande voz. E quando ele clama com grande voz, a ressurreição toma lugar. E finalmente o soar da trombeta nos chamando para a ceia das bodas.
Agora, meus irmãos, se todos nós sabemos o que o rapto significa, e nós sabemos o que é fé, então por que não a temos? Por que essa briga toda sobre fé de rapto? Por que tanta procura aqui e ali sobre a fé de rapto? Porque uns dizem é na mensagem, porque outros dizem é nos trovões, porque outros dizem está nos selos. E aí disseram, então se passou das mensagens para os selos, então vamos deixar as mensagens de lado e procurar só no livro dos selos. E nunca encontraram fé do rapto desta forma. Vê? Se todos nós sabemos o que o rapto significa, aí você diz, sabemos? O que é que o rapto significa? Como é que acontece o rapto? Você já sabe que o rapto é uma revelação que a noiva estava esperando, não é isso? Amém. Era uma revelação. E a revelação deste rapto diz que ela acontece em 3 fases. Então você já aprendeu isso? Tudo isso é técnico, inclusive. É técnica. Vamos chamar assim. Então você já sabe o que é o rapto e sabe como ele se produz. E nós sabemos o que é fé, que é revelação. Então agora vem a pergunta, por que não a temos? Por que não a temos? Nós sabemos o que isto é, mas não sabemos como adquirir. Então, aí está a essência do nosso problema, certo? Sabemos o que é, mas não sabemos como adquirir. E por isso eu estou falando de um modo em geral, como todo povo que diz crer na mensagem. Vamos nos incluir todos como um grupo só agora nessa questão. Porque aí está o problema. Sabemos o que é, como acontece, como se produz, mas não sabemos como adquirir. Aí fica se procurando fé de rapto para lá e para cá. Bem, neste culto, ou aliás, porque hoje já não dará mais tempo, mas neste finalzinho e nos cultos que viremos a ter pela frente, nós vamos entrar com mais detalhe neste problema, nesta questão. Uma vez que sabemos o que é o rapto, como ele se produz e como ele acontece, e quem está aqui para provocar isto, por que temos problemas em adquirir fé de rapto? Agora, eu não digo para vocês que eu tenho capacidade como se eu pudesse fazer algo a respeito, ou explicar nos mínimos detalhes, a ponto de não ficar nenhuma dúvida sobre isto. Vê? No entanto, eu creio que se nós tivermos a humildade de ir atrás de quem recebeu a completa revelação disto e aprender com esta pessoa, então saberíamos como adquirir esta fé de rapto, porque afinal não é negócio de um homem, não é negócio meu nem seu. Eu não estou aqui para dirigir nada ou para te entregar nada a respeito disto, porque são negócio de Deus. Meu trabalho é apenas falar sobre essas questões que as pessoas têm, responder algumas perguntas que as pessoas fazem e trazer diante das pessoas o que o profeta vindicado de Deus disse sobre estas coisas. E então tentar arrumar qualquer confusão que podemos estar tendo com respeito a essa questão de fé de arrebatamento. Vocês me acompanham um pouquinho? Uma coisa eu não vou fazer. Uma coisa eu não posso fazer. Eu não vou tentar fazer mais dessa fé de rapto do que ela realmente não é. Eu não vou, como quiseram fazer de Jesus uma coisa que ele não é. Vê? E é isso, o problema está nisto. Muitos quiseram fazer de William Branham algo que ele não é. Muitos querem fazer da terceira etapa aquilo que ela não é. Muitos querem fazer da revelação aquilo que ela não é. Muitos quiseram fazer da fé de rapto aquilo que ela não é. Então qual é o ponto? Qual é o ponto principal? Primeiro, eu não posso lhes dar essa fé. Eu não posso dar a vocês fé de rapto. Então por que vamos fingir ter algo que não se tem? Verdade. Vê? Por que vamos fingir que sabemos quando não sabemos? Por que fingiriam os pregadores dizendo que conhecem a mensagem, sendo que não conhecem? Por que fingem as pessoas dizendo que conhecem a Bíblia, sendo que não conhecem as Escrituras? Bem, o que eu quero fazer, juntamente com vocês, é olhar coisas que o irmão Branham disse. É ler aquilo que já foi ensinado. É estudar os fatos tal como o William Branham apresentou para nós. E então assim,
aliviar a ansiedade que algumas pessoas possam ter por não terem esta fé de rapto neste momento. Então, nos anos anteriores, o irmão Branham falou a respeito de fé de rapto, antes mesmo dele pregar sobre os selos, antes dele pregar sobre questões, sobre determinadas revelações das Escrituras para o tempo do fim. E ele pregou então sobre fé de rapto como algo que nós não tínhamos ainda. E ele citou isso dizendo que nós não tínhamos fé nem sequer suficiente para a cura ou para curar uma dor de cabeça. Quanto mais uma fé para mudar nossos corpos. Então, ele anexou isto, vê? Ele anexou isto ao tipo de fé necessário para a cura. Vê? Então, vamos ver aqui, eu quero que vejam o progresso do pensamento que ele tinha no decorrer do tempo. Porque nós temos aqui anos e anos de pregações, de sermões, de mensagens. Nós temos aqui quase 30 anos de pregações da mensagem. E temos que entender o segmento, acompanhar o progresso do entendimento de William Branham a respeito da fé de rapto. O que ele entendia sobre isto aqui é como um gráfico. Vamos dizer assim, nós temos um ano aqui, deixa eu apagar esta parte, apenas para ficar mais estabelecido. Se eu conseguir colocar isso mesmo de uma forma com os rabiscos meio torto aqui, eu conseguirei também alinhar melhor meu pensamento. Se nós temos aqui uma linha, e nós temos aqui anos como 1900, né? Aliás, 1933, e nós temos aqui 1949, nós temos aqui nesta linha 1950, eu sempre esqueço isso, 1953, se nós temos aqui, vamos dizer assim, 1958, se nós temos aqui 1960, e essa linha continua, só que eu vou passar ela para cá, né? E nós temos aqui 1963, e depois nós temos 1965, poderíamos pegar qualquer data. Então imagine isto, e cada tempo nós temos um profeta vindicado por Deus, que a cada dia Deus lhe acrescentava revelação sobre revelação. Então aquilo que ele pregou lá atrás, o seu pensamento continuou em progresso, recebendo conhecimento, porque ele também foi crescendo no entendimento a cada dia, e à medida que seu entendimento foi aumentando sobre isto, sobre fé de rapto, que é o assunto que estamos tratando, à medida que ele foi aumentando no seu conhecimento, ele foi passando para a igreja, ele foi pregando sobre aquilo, e o resultado é que às vezes vem um expoente, né, uma pessoa que expõe a palavra, que expõe a mensagem, e ele pega o pensamento de William Branham aqui neste ano, e ele diz que entendeu a mensagem, e ele prega aquele pensamento, e ele não progride, ele não prossegue. Então outro vem aqui e pega o pensamento que o William Branham teve simplesmente neste ano, e ele pensa que entendeu a mensagem, vê? E outros pegam o último tempo, o último ano de pregação da mensagem pelos lábios de um profeta vindicado, e eles pensam que entenderam a mensagem, porque diz, depois dos selos, então, eu acho que agora o que eu entender sobre isso aqui, então está tudo correto. E não é assim, porque se eles não têm o progresso do pensamento desde o início, eles não conseguirão amadurecer juntamente com William Branham. Estão entendendo isso? Isso é simples de ser compreendido. Vê? É simples de ser compreendido. Eu quero que vejam o progresso do pensamento que ele tinha no decorrer do tempo, o profeta de Deus. Primeira coisa, nós vamos para o ano de 1953, este ano aqui, 1953. Pois bem, neste ano, ele 10 anos antes dele pregar os selos, 10 anos antes dos selos serem abertos, 1953, selos foram abertos aqui, não é isso? Não. 1963? Pois bem, 10 anos antes da abertura dos selos, o irmão Branham pregou uma mensagem, e naquele sermão ele usou esta expressão, fé de rapto. Foi em um sermão que ele pregou chamado Israel no Mar Vermelho, no dia 23 de março de 1953. Vê? Parágrafo 30. Ele disse no parágrafo 30: mas Deus está agora desprendendo a igreja em toda parte. O que é que Deus está fazendo? Desprendendo.
O que você entende sobre desprender? Você estava agarrado em alguma coisa. Algo estava te segurando. Aquelas paredes estavam pegajosas ali. Para todo lugar que você virava, você ficava mais apegado ainda. Em ideias, doutrinas, pensamentos, pecados, incredulidade. É como se Deus tivesse colocado uma banha. Não é assim que você faz quando faz um bolo, não é? Como é que você faz? Você unta a forma toda ali com a manteiga, com alguma coisa, para quando aquilo assar não fique grudado. Você tira e sai certinho ali, não é? Então foi isso que Deus fez. A mensagem vem desta forma. É a lavagem da água pela palavra. Aquilo vai e onde passa vai desprendendo todos aqueles que são filhos de Deus. E as pessoas começam a gritar e a pular em liberdade, né? E diz: o cativeiro acabou. Este é o pensamento, vê? Porque o alarido que acontece primeiro é para chamar a noiva. Então observe. Deus está agora desprendendo a igreja em toda parte, pondo em ordem agora. Assim ele pode entrar no rapto. Ela tem de ter fé de rapto antes de entrar no rapto. Isto era 10 anos antes dele pregar sobre os selos. Ele disse que a igreja tem que ter fé de rapto antes de entrar no rapto. Ele continua: as pessoas estão no espírito dos últimos dias, assim como eles eram nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, indiferentes, não se importam, andam por aí e assim vai. E estas pessoas americanas são as piores da face da terra. Precipitados, magnânimos, incontinentes, violentos, menosprezadores, sabichões. Se há algum lugar no mundo, com minha Bíblia sobre meu coração, e Deus sabendo que eu, olhando para mim, e sabe que eu tenho de permanecer diante dele antes do amanhã, se eu tivesse de dizer então, o lugar que abriga os piores missionários de qualquer lugar do mundo é nos Estados Unidos da América. O maior bando de pagãos que eu conheço está na América. Pagão significa descrentes. Bem, meus irmãos, nesta primeira oportunidade, onde o profeta de Deus fala sobre fé de rapto, ele já nos dá uma ideia de como não obter fé de rapto. Vê? Ele já está nos dizendo aqui que a igreja precisa ter. E se os homens da frente, que ele chamou de missionários e pregadores, eram pagãos e descrentes, então imagine o povo e aprender com pagãos e descrentes. Pode um pagão e um descrente ter fé de arrebatamento? De forma nenhuma. E se este que não tem, ele pode ensinar os outros a ter? Vê? Se eles mesmos estão cegos, como eles poderão guiar os outros para a luz? Você já sabe que eles guiarão para o buraco, porque ambos estão cegos. Jesus disse: cego que guia outro, ambos cairão no buraco. Então observe como estão as pessoas do mundo. E por que elas não adquirem fé de rapto? Nesta primeira citação, ele disse que elas estão como nos dias de Noé. Não estão se importando com o quê? O povo do dia de Noé continuava apenas pensando em comer, beber, prostituir, fazer os desejos da carne, comendo, vendendo, comprando, casando-se e dando-se em casamento, fazendo tudo como se tivesse tudo normal. E o que aconteceu nos dias de Noé? Deus tinha um alarido na terra, uma mensagem, o próprio Deus falou e ungiu os lábios de Noé para que ele transmitisse essa mensagem. E essa mensagem não fez com que eles se despertassem. Então entenda que nesse tempo do alarido, quando Deus mesmo vem para nos trazer a fé de rapto, as pessoas estão na mesma situação e não estão se importando. E como elas estão? Ele disse nessa primeira citação: indiferentes, não se importam, andam por si e assim vai. Elas estão indiferentes. Não é comigo. Não é para mim. Eu não dou ligança para isso. Isso não me atinge. Isso não tem nada a ver. Deixa eu viver minha vida. Eu sou de maior. Eu sou inteligente. Eu não preciso que ninguém me fale. Eu não preciso mais de conselho. São indiferentes. Ele disse também: elas não se importam. Bem, quando você se importa, você se preocupa.
Você diz, olha, o mundo está caindo aos pedaços. A pessoa, eu estou nem lará, não é? Eu quero que se acabe em barranco para eu morrer encostado. E assim vai. Não se importam. O fogo está para cair. E daí? É só mergulhar no oceano e acabou. É como se pudessem. Elas não se importam. Elas andam por aí, da forma que querem andar, seguindo os próprios pensamentos, os próprios desejos, os desejos dos seus próprios corações. Apenas isto. E assim vai, quer dizer, de qualquer jeito elas estão indo e não se preocuparão e não procurarão mudar. Então é com estas citações todas, com todo esse pensamento, onde pela primeira vez nós encontramos ele falando sobre fé de rapto, já mostrando que você não pode estar como as pessoas no dia de Noé, que você não pode continuar sendo indiferente, que você não pode continuar como se não se importasse, como você não andasse por aí como os demais, como você não fosse assim como as pessoas estão indo. Amém? Este é o seu primeiro pensamento sobre fé de rapto. E assim nós concluiremos por hoje, porque continuaremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir, talvez no culto da manhã à noite em Jundiaí, ou não, ou apenas no domingo aqui, eu não sei, da forma que Deus nos dirigir. Amém? Vamos nos colocar de pé e assim orarmos ao Senhor. Antes eu pegava um assunto desse, só parava quando terminava, e assim era 2, 3 horas de culto, já não faço mais isso. Senhor Deus, nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça, por tua infinita misericórdia para com cada um de nós, Senhor. São muitas coisas para falar em um único momento, em um único culto. Mas se tu nos deres a oportunidade, futuramente, nas próximas reuniões, colocaremos isso de uma forma mais simples e mais clara diante das pessoas. E que o Senhor nos dê condições para isso, abra o nosso entendimento, nos dê saúde mental, física e espiritual, para crermos nisto e sabermos como passar isto para as pessoas, na linhagem do Espírito, para que elas possam receber isto, sabendo que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas pessoas que não entenderem o culto, que possam ter a oportunidade de ter os outros em suas mãos também, e assim alinhar todo o pensamento para entender o que o Senhor está tentando nos mostrar nesta hora. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e sara as nossas enfermidades. Os irmãos que estão doentes, aflitos, com problemas de saúde, tu conheces todas as coisas e só tu pode resolver isto, Pai. Nós nos apiedamos dele e contamos com a tua ajuda, se for do teu agrado e se for a tua vontade, porque sabemos que de alguma forma teremos que sair desta terra. E se está programado para sairmos daqui através de uma dor, de um tumor, de uma cirurgia, de um acidente, não teremos como fugir disto, Pai. E mesmo que choremos, cheguemos a chorar, como fez o rei Zedequias, mas mesmo assim, 15 anos depois, ele teve que encarar a morte. Temos que encarar ela um dia. Então que possamos fazer isso com dignidade, que possamos estar preparados para o dia e a hora foi estabelecido para deixarmos esta terra. No nome de Jesus, teu Filho, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe e até o próximo culto. Lembrando que amanhã à noite estaremos em Jundiaí para mais um culto da presença de Deus. Agradeço desde já aqueles que puderem comparecer. Deus os abençoe. Muito obrigado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7.